Oi, vamos agora começar a falar um pouquinho sobre queda livre. Na verdade, é a continuação do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Mas só que agora o movimento, em vez de ser horizontal, ele é vertical, tá bom? Então, eu preparei algumas imagens, algumas atividades aí para vocês que eu peguei de um livro. Vou dar uma explicadinha para vocês, tá bom? Vamos lá? Pronto, ó. Então, queda livre. Eu gostei muito dessa imagem aqui. Vou mostrar para vocês. Aumentar o zoom aqui para vocês, tá vendo? É um astronauta e ele jogou um martelo e uma pena. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui, ó, um martelo e uma pena. E é o astronauta David Scott, né? Ele estava na Lua, uma das idas do homem à Lua, né? Para quem acredita. Ele deixa cair um martelo e uma pena, comprovando que na ausência da resistência do ar, né, a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos. Isso é uma grande coisa. Se você joga duas coisas, elas caem ao mesmo tempo. Mas isso só acontece quando não existe resistência do ar, tá bom? A gente vai ver o que é que vai. Mais à frente vocês vão ver esses conteúdos, tá bom? Aqui, essa parte aqui, ela tem umas coisas bem legais, tá vendo? Ó, eu vou lendo e vou comentando. Se não houvesse resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma abandonados na mesma altura, nas proximidades da superfície da Terra, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. Isso sem resistência do ar, né? Esse movimento é conhecido como queda livre. Então, esse movimento de queda que vai abandonado perto da superfície é o que a gente chama de queda livre. Então, qualquer coisa que você pega uma borracha, ó, uma borracha e deixa cair, ela cai em queda livre, né? E esse movimento é chamado de queda livre. E é uma trajetória retilínea, linha reta, só que vertical, em vez de ser horizontal. E a aceleração, que a gente trabalhou lá com a aceleração, ela tem um valor constante, que é a aceleração da gravidade, que é o g, e que tem módulo 9,8. Isso daqui, gente, é uma aproximação. Então, tem muitas casas decimais depois desse 8 aqui. Mas, em geral, usa-se o 9,8 ou 9,81, ou alguns exercícios, como o que a gente vai fazer daqui a pouco, usa 10, tá bom? Algumas aproximações para ter um valor didático, né? Mas quando se cai para calcular mesmo, né, tem que ser com o valor exato. A gente diz o seguinte, que na natureza, né, na real, esse movimento que a gente vai estudar agora, ele não existe, né? O que pode existir, o que pode acontecer é que a gente deixa que a resistência do ar pode ser desconsiderada, né? A gente pode tirar ela porque ela é desprezível, ela é pequena. Então, a gente pode desconsiderar ela. Então, por isso que existe, a gente estuda o queda livre, e quando a gente estuda a queda livre, a gente despreza a resistência do ar, tá bom? Por exemplo, um exemplo é um movimento de uma pequena esfera maciça caindo de baixa altura. Então, se você pega tipo uma gude, só que é mais pesada, né? E joga de uma pequena altura, você consegue estudar o movimento usando as leis da queda livre sem que a resistência do ar faça alguma diferença. Já é diferente quando você solta, se você soltasse ela lá de uma altura muito grande, de um avião, tá bom? Então já modificaria bastante. Quando a gente estudou lá o movimento MUV, né, o movimento uniformemente variado, a gente viu que a gente tinha algumas funções, né? A gente tem torre séria, da posição, da velocidade. Essas funções, elas continuam válidas porque a queda livre é um MRUV, né? É um movimento uniformemente, retilíneo uniformemente variado. Então, em vez da gente usar o A de aceleração, a gente vai usar o Z de gravidade, e como o movimento é no sentido contrário à, à aceleração, lembra que a aceleração, quando a gente tinha aceleração positiva, ela era para cima e para baixo ela era negativa, a gente agora vai usar a gravidade como negativa. É por isso que modifica aqui, ó. Agora a gente já vai ver as funções. Então,
a gente tem a função da velocidade, que a gente troca, ó, o A pelo G. E a gente já troca o G, ó, negativo, porque o movimento é no sentido negativo da nossa orientação da aceleração, né? A gente viu isso lá no outro, né? A mesma coisa acontece aqui. Gente, a diferença aqui, ele trocou o X pelo Y, porque quando a gente está no movimento normal, a gente está no eixo horizontal, que é o X. Quando a gente está no movimento da gravidade, a gente está no eixo vertical, que é o Y. Vocês devem estar vendo isso em matemática, né? Que o eixo X, o eixo Y, quando você estuda a função. Então, por isso que faz a troca. Mas a gente pode continuar usando S e SO do mesmo jeito, tá bom? Dá no mesmo sentido. Continua a mesma coisa, porque aqui continua sendo a posição, só que agora é posição vertical, não horizontal, tá bom? E a equação de Torricelli também funciona do mesmo jeito, só que a gente troca os sinais, ó. Aqui era positivo, aqui vem para negativo, e o A vira aceleração, e ele trocou X por Y, tá bom? Que aqui é o delta S, né? O famoso deslocamento. Então, a gente continua tendo as mesmas. Isso. A gente continua tendo as mesmas funções, as mesmas equações, e a diferença é que a gente trocou o A pelo G e trocou o sinal, que antes era positivo, porque a gente podia ter aceleração positiva e negativa, mas como agora a aceleração da gravidade é sempre negativa, então a gente já troca o sinal para negativo, porque não vai ter essa variação, entendeu? Vai ser sempre gravidade negativa. Então vai ser, se ele diz que é 9,8, então você já coloca aí, menos 9,8. Então, para isso, então a gente vai fazer alguns exercíciozinhos aqui. Eu gosto muito desse livro, que ele traz aqui aquele inicial, aquela parte bem calculeira mesmo, né? Então, eu escolhi essa questão aí e a gente vai comentar essa questão inteira aí com vocês, parte por parte, tá bom? A questão 1. A questão 1, gente, deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui, pronto. A questão 1 diz o seguinte, um corpo pequeno, né? Tá usando pequeno já para que a gente tenha pense numa coisa pequena, porque é da resistência do ar, a gente pode desprezar. É abandonado a uma altura de 80 metros, desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele já deu o valor da gravidade. Se ele não dá, você usa 9,8. Mas se ele dá, você usa 10, tá bom? Determine a função da posição. Gente, a função da posição é aquela S, essa daqui, ó. S é igual a SO mais GT, tá bom? SO mais VOT menos GT ao quadrado. Já mudei aqui a gravidade para o negativo, né? Então, quais são as informações que ele me dá? Ele me diz que o corpo estava aqui, ó, a 80 metros. Aí que ele diz aqui, ó, se ele foi abandonado, eu tenho que lembrar que eu não posso apagar o frame aqui não, porque senão eu apago o que eu escrevi. Se ele foi abandonado, é porque a velocidade é igual a zero e a força da gravidade aqui, ó, no sentido negativo, gravidade. Tem uma parte de física que a gente estuda e a gente entende isso aqui, ó. G, essa setinha. Essa setinha é o que a gente chama de vetores. E ela indica, quando a gente usa a setinha, é que a gente está indicando a direção da força, a direção dessa grandeza aqui. Então, no sentido para baixo, tá bom? Então, e como é que a gente resolve isso? Então, eu tenho Y0, que é o S0, ó. Tem o V0, que é igual a zero. Então, pronto, é só vir aqui, ó, e substituir na fórmula. Ficou bem apertadinho aqui, gente. Então, aqui, ó, no lugar de S, eu continuei com S. No lugar de SO, eu coloquei 80. No lugar de V0, eu coloquei 0. No lugar de G, eu coloquei 10. E aí, só foi eliminar isso aqui, ó, o 0T, que ele some. 10 dividido por 2 dá 5, então S é igual a 80 menos 5T ao quadrado. Então, essa daqui, gente, é
a função da posição, ok? Vou parar o vídeo nessa letra A e o próximo eu faço as outras letras, tá bom?